Pessoal, bom dia a todos. Eu sou o professor Tássio, estarei com vocês a partir desse sábado na disciplina de Saúde da Mulher, que antigamente era conhecida por materno-infantil, mas mudou essa nomenclatura porque o termo Saúde da Mulher ele envolve outros aspectos que não sejam somente no período gestacional, ou seja, no ciclo gravídico puerperal. Porque antigamente essa disciplina estudava e focava apenas na questão da gravidez, da vitalidade do feto e do período pós-parto, que é o período logo em seguida ao nascimento do bebê, onde a mulher vai vivenciar todo aquele período do puerpério. Então, eu sou enfermeiro de formação pela Universidade SESMAC do Sertão e sou pós-graduando nas áreas de UTI e urgência e emergência. Nas áreas de UTI e urgência e emergência, a gente também vê um pouco de obstetrícia, principalmente na questão dos agravos à gestante, dos traumas na gravidez, e que isso também resulta em muitos conhecimentos de obstetrícia. Então, hoje nessa aula eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas políticas públicas voltadas para a saúde da mulher. Essas políticas públicas, qual a finalidade delas, qual o objetivo de atender mulheres nos serviços de saúde e quais são as principais implicações dessas políticas para a saúde da mulher. E vou falar também um pouquinho sobre alguns conceitos básicos em obstetrícia, que é importante a gente conhecê-los para poder entender melhor a nossa disciplina. Então, primeiro, como surgiram as políticas públicas voltadas para a mulher? Surgiram pela necessidade de garantir a igualdade de direitos para as mulheres, porque antes a saúde era mais voltada para a população economicamente ativa e de alto poder aquisitivo. Se a gente for mergulhar na questão da Lei 8080, que é a lei que regulamenta o SUS, ou se a gente for para a própria Constituição Federal, nós vemos lá que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. E que, por ser direito de todos, a mulher ela também se encaixa nesse contexto, nas diferentes fases e etapas da sua vida, desde a infância até a fase pueril, né, a puberdade, até a fase adulta e também passando pelo ciclo gravídico puerperal até chegar ao climatério e menopausa, que são as fases mais avançadas da mulher, quando ela não tem mais a questão da fecundidade. Então, as políticas públicas ela passa por todos esses processos, desde a infância até a terceira idade. As mulheres elas são assistidas por uma política voltada somente para a saúde delas. E aí eu coloquei para vocês um breve histórico sobre como se deu a construção dessa política da saúde da mulher. Em 1996, houve a campanha na América Latina e no Caribe, que essa campanha manteve um enfoque em alguns temas, como, por exemplo, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então, se a gente for pegar a história mesmo dos antepassados, a gente via que a mulher ela tinha que ser submissa ao marido e basicamente a função da mulher na sociedade era a prole, ou seja, gerar filhos, cuidar da família, cuidar da casa e aumentar a procriação, a prole, através da geração de filhos. Hoje em dia, com a política de saúde da mulher, a gente vê que não é bem assim. A mulher ela tem um importante papel na função reprodutora, mas ela decide quantos filhos ela quer ter, se ela quer ter filhos ou se não quer. E ela, inclusive, existem métodos que a gente vai falar nas aulas seguintes, contraceptivos, para que se essa mulher quiser evitar a gravidez, ela tem esse direito também de haver o controle da prole através dos métodos contraceptivos. E aí, entre a década de 90 até o início dos anos 2000, nós vemos que a política ela também deu o direito do exercício aos direitos sexuais e reprodutivos, ao acesso à informação, à educação e serviços em saúde sexual e reprodutiva para adolescentes. Por quê?
Nesse período aí, mais ou menos no início dos anos 2000, verificou-se um aumento muito expressivo dos casos de gravidez na adolescência. E precisava que essa política ela intervisse nessa problemática, para que tantas adolescentes não fossem sujeitas a uma gravidez indesejada, então que essas adolescentes conhecessem os métodos contraceptivos e que elas recebessem também orientação sexual nas escolas, no seio familiar e também nos serviços de saúde, para que não viesse a ter uma gravidez indesejada na adolescência. Segundo dados do Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, quase um terço das mulheres brasileiras, elas vivem em áreas rurais, e essas mulheres que vivem nessas áreas rurais de difícil acesso, de longa distância, elas não consultam um médico durante a gravidez. Isso é um problema muito sério, porque a gente sabe que toda gestante ela deve acompanhar o pré-natal de forma eficiente, com consultas intercaladas dos médicos e dos enfermeiros, que vão atender ali a gestante e também ao feto na questão das consultas de pré-natal. E quando a gente vem aqui para os dados, essas mulheres que vivem em locais de difícil acesso, elas não consultam o profissional de saúde durante a gravidez. E isso é uma problemática para o sistema de saúde e também para a questão da saúde materno-infantil. Então veio o planejamento familiar. O planejamento familiar ele permite programar a vida da família, a gravidez com saúde e também as decisões do casal sobre o número de filhos, se quer ou não ter filhos, e sobre também a própria saúde sexual e reprodutiva, que durante o planejamento familiar se fazem testes, exames para verificar a situação de saúde do casal. Quanto à violência, nenhuma estatística é confiável, já que poucas vítimas de abuso têm coragem de denunciar. Eis uma outra problemática na questão da saúde da mulher. É que as mulheres que são vítimas de violência, elas dificilmente procuram ajuda, denunciam. Muitas vezes é por medo do marido que ameaça, né? Que se ela denunciar, ele ameaça fazer alguma coisa, até mesmo ameaça de morte, ou de, digamos assim, ameaça alguém da família dela, os próprios filhos. E isso fazem com que as mulheres fiquem intimidadas. E a violência doméstica, ela, claro, sempre foi uma enorme lacuna e também um grande problema na vida da sociedade, porque as mulheres que são agredidas, já dizia o comercial, né, que não é somente a mulher agredida, toda a sociedade ela é agredida junta quando a mulher se cala e decide não denunciar o agressor. Veja só, o Programa de Saúde da Mulher, ele também tem ações para prevenção e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, aquelas mulheres que são diagnosticadas com hepatites, com HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, ou com outras doenças sexualmente transmissíveis, elas têm o direito de receber tratamento adequado e prioritário pelo SUS para tratar aquele problema de saúde que é o ADST. Falando ainda sobre a política de saúde da mulher, quando a gente vai para a Lei 8080 de 90, que é uma lei muito conhecida, porque é a lei que regulamenta o SUS, ou seja, é a lei que diz como o SUS funciona e deve funcionar na prática. A gente vai para o artigo 7º dessa lei, no inciso 14º, diz assim: que a organização de atendimento público específico e especializado para as mulheres vítimas de violência doméstica em geral, deve ser garantido esse atendimento para essa mulher vítima de violência. E aí, quando a gente fala em violência, a gente aborda aqui todos os tipos de violência. Violência sexual, ou seja, o estupro. Violência física, através das agressões, quando o marido bate na mulher, quando dá soco, chutes, murros, quando empurra, quando belisca, quando é uma agressão assim mais grave também, por exemplo, agressão com arma de fogo, agressão com arma branca, estrangulamento,
Vemos a questão também de intoxicação, quando o marido ele envenena a esposa, e outras formas de violência, inclusive também a violência psicológica. É a questão de ameaçar, de constranger, de humilhar. Isso também passa pela questão da violência psicológica. O que é que a lei diz? Que essas mulheres elas têm o direito de atendimento psicológico, inclusive cirurgias plásticas reparadoras. Por exemplo, o marido queimou a esposa com ácido, jogou uma quantidade de ácido no rosto da mulher, né? E ali provocou uma queimadura, uma lesão grave. Essa mulher, pela lei, ela vai ter direito a uma cirurgia reparadora, por exemplo, uma cirurgia plástica e também outros tratamentos adicionais para permitir a reconstituição ali daquele local que foi atingido pela queimadura. Lesões nas mamas, por exemplo, o marido, durante uma briga, encravou uma arma branca, ou seja, uma faca, na mama da mulher, ela vai ter direito a uma cirurgia reparadora, inclusive a implantação de silicone para reconstituir o tecido mamário. Então, a lei ela também permite ela acoberta e garante o atendimento pelo SUS às mulheres vítimas de violência. E também nós temos as leis penais, como por exemplo a Lei Maria da Penha, que acoberta a proteção da mulher vítima de violência. Agora, saindo um pouquinho dessa parte das políticas públicas, vamos falar sobre alguns conceitos gerais relativos à enfermagem em saúde da mulher, ou conceitos em obstetrícia. Então, primeiro, o que é a mulher? A mulher ela é uma pessoa do sexo feminino. Em contraste aos homens, ela tem a função reprodutora de aumentar a prole, mas ela tem a função social também de contribuir com a construção da sociedade. Porque a mulher é um ser físico, psicológico, é um ser mental, econômico, é um ser biológico e espiritual também. Porque a mulher ela tem todos os seus anseios, tem os sentimentos próprios dela, tem toda uma vivência de vida que vai permitir com que ela seja um ser social e que, como ser social, vai se interagir com as outras pessoas, inclusive com homens e com públicos diversos. Então a mulher ela é esse ser complexo. É um ser também vulnerável, apesar de que tem aquela velha história de que a gente diz que as mulheres são um sexo frágil. Eu, particularmente, não concordo muito com esse conceito, porque não existe sexo frágil. O que existem são vulnerabilidades. Ou seja, todos nós somos vulneráveis a alguma coisa. Não é somente porque é mulher que vai ser frágil ou que vai ser vulnerável. Nós, homens, também temos as nossas vulnerabilidades. O conceito de menarca. Menarca é a primeira menstruação da mulher que transita a fase da infância à puberdade. Então é aquela velha história, né? Antigamente, nossos pais, nossos avós, que diziam assim: eita, a menina teve a primeira menstruação, veio o primeiro sangramento dela. Então ela deixou de ser mocinha e passou a ser mulher, porque ela menstruou. Então a menarca, ela marca esse início da puberdade, de quando a pessoa deixa de ser infantil, ou seja, a fase infanto, e passa a fase pueril e passa para a fase da puberdade. E aí na menarca nós temos algumas modificações no corpo da mulher, como por exemplo, o desenvolvimento dos mamilos, o crescimento das mamas, o desenvolvimento de pelos na região pubiana, a questão de os hormônios, né? A mulher ela passa a secretar mais hormônios a partir da primeira menstruação, porque a partir da primeira menstruação lá já vem em seguida o período fértil. É quando a mulher ela vai estar pronta para receber uma gravidez, caso ela mantenha uma relação sexual consensual e que haja ali a fecundação. Então a menarca ela é esse período muito importante na vida das mulheres. Nós temos a telarca, que é o período que marca o início do desenvolvimento das mamas e ocorre geralmente entre 8 e 13 anos. Então, a partir dos 9, 10 anos, a mulher já vai começando a secretar, a produzir alguns hormônios, como ocitocinas e estrógenos, que vão ajudar ali a fazer a maturação do tecido mamário.
as mamas começam a crescer em tamanho, em volume, e também há o desenvolvimento do broto mamário, que é o mamilo. O climatério. O climatério ele é o período de transição em que a mulher passa da fase reprodutiva para a fase da pós-menopausa. Então, veja só, o climatério ele acontece normalmente entre 45 e 50 anos de idade. É quando a mulher começa a entrar naquele período não reprodutivo. As menstruações elas vão ficando escassas, irregulares, elas passam a ocorrer com menor frequência até que se cesse completamente essas menstruações. Então a mulher está no período do climatério. É uma transição entre a fase reprodutiva até a fase não reprodutiva. E a menopausa ela é o evento que acarreta a última menstruação, que geralmente ocorre entre 45 e 55 anos. Então, quando a mulher passa um período de até 12 meses sem menstruar, né, logo em seguida a todo o seu período reprodutivo, a gente diz que a mulher entrou na menopausa, quando ela passa 12 meses ou mais sem que essa menstruação ela ocorra, porque o útero não está mais preparado ali para receber um feto. A mulher passou do período da fecundação. Então ela entrou no período da menopausa, marcada também pela presença de hormônios bem característicos e pelo fim da fase reprodutiva. A gestação é o período, é o período de cerca de 9 meses no ser humano para a formação de um feto e divide-se em 3 trimestres. Então, toda mulher que está grávida, ela tem o primeiro trimestre da gravidez, o segundo e o terceiro. Durante esses 3 trimestres, ou seja, esses 9 meses, vai ocorrer ali a formação de um feto, de um ser, que pode ser único ou múltiplo, né, se for uma gravidez gemelar, e que essa gestação ela é condicionada para a geração e a formação de um outro indivíduo. O puerpério é o período que compreende a fase pós-parto, quando a mulher passa por alterações físicas e psicológicas. Então, o puerpério é antigamente as mulheres, o pessoal dizia a mulher está de resguardo, e ainda hoje se diz. Então, o resguardo é esse período de mais ou menos 45 dias após o parto, onde a mulher ela vai ter uma série de restrições e cuidados especiais para com ela e para com o bebê. Cuidados esses que nós iremos também estudar ao longo das aulas, né, sobre puerpério, para saber como se dá essa fase da vida da mulher e que nesse momento é importante a gente saber que o puerpério compreende entre o nascimento do bebê até os próximos 45 dias pós-nascimento. A nutriz é a mulher que amamenta, é aquela chamada de ama de leite. Veja que a ama de leite ela não é recomendada mais, porque antigamente se tinham muitas amamentações cruzadas, ou seja, a mulher que tinha um menino, mas que não conseguia produzir leite. Aí tem outra mulher que também teve outro menino, que ela tem leite em abundância. Que era que se fazia? Dava o menino daquela mulher que não tinha leite para amamentar naquela mulher que produzia leite, sem ser a mãe dele. Então isso gerou muitas controvérsias, principalmente pela questão da transmissão do vírus HIV pelo leite materno. E que por isso muitas crianças eram infectadas quando se havia essa troca de mulheres ali para amamentação. Por isso que hoje em dia os estudos, a literatura e a questão da obstetrícia não recomenda mais essa amamentação cruzada. Fecundidade é o potencial para a reprodução de um organismo, de um ser. Então a mulher quando está no período fértil, ela vai estar ali, ela poderá fecundar, né, se houver uma relação sexual e a fecundação, a mulher ela vai ter o potencial de gerar uma vida. Então isso é fecundidade. Esterilidade é a deficiência no sistema reprodutor e endócrino que impede a função reprodutora. Então, quando por algum motivo a mulher ela tem algum problema e não consegue engravidar, seja porque ela não está produzindo hormônios suficientes para manter a gravidez, ou seja porque ela tem alguma disfunção anatômica ali na questão do útero, que não consegue segurar o feto por alguma questão ou outra, então a mulher vai estar estéril. E aí é um grande problema na saúde reprodutiva da mulher. Coito é a relação sexual, é a cópula.
é quando ocorre ali a intimidade, né, entre homem e mulher e vai haver essa relação sexual e a cópula com a finalidade de fecundar e de gerar uma gravidez. Ginecologia é a especialidade médica que cuida da saúde da mulher em todas as fases da vida. Então, a ginecologia se preocupa em cuidar da mulher desde a puberdade, desde a infância, a puberdade, a fase juvenil, passando pelo período gravídico puerperal, até a fase do climatério e da menopausa. Já a obstetrícia é a especialidade médica que vai cuidar apenas do período gravídico puerperal. A obstetrícia vai cuidar da gestante, do bebê, né, na vida intrauterina, e também no pós-parto, a obstetrícia se preocupa com esses cuidados. Geriatria é o ramo da medicina que foca o estudo e a prevenção e o tratamento de doenças prevalentes nos idosos, porque muitas mulheres idosas necessitam de acompanhamento geriatra. Então, é o profissional de enfermagem com formação em geriatria ou o próprio médico geriatra que vai cuidar dessa mulher na terceira idade, ou seja, a partir dos 60 anos. E o pré-natal é o período gestacional que antecede o parto. É um conjunto de cuidados de saúde para manter a vitalidade do bebê e a saúde da mãe. Então, o pré-natal de baixo risco ele é executado de forma bem simples, bem peculiar na questão das unidades básicas de saúde. Quem faz o pré-natal de baixo risco é o profissional enfermeiro, né, de nível superior. E aí vai haver uma série de cuidados para com a gestante, como, por exemplo, solicitação de exames, imunização, consultas, avaliação do crescimento uterino, avaliação da vitalidade do feto, dos batimentos cardiofetais, do crescimento, solicitação de ultrassonografias. Então, o pré-natal ele passa por esse conjunto de ações que visa a promover a saúde da mulher, do feto, e também já se fala no pré-natal do parceiro, que é envolver o homem, ou seja, o pai, nesse processo também, inclusive com a participação em consultas, a realização de exames para o parceiro, para verificar se o homem é portador de alguma infecção, de algum problema de saúde que possa também comprometer a questão da saúde da mãe e do bebê, né? Sabendo que os homens, eles são responsáveis por cerca de 80% da transmissão de uma infecção sexualmente transmissível para suas esposas e, consequentemente, para o feto. Por isso que o parceiro ele deve ser envolvido nesse processo do pré-natal, inclusive com a realização de exames de rotina e participação nas consultas. Gente, essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida estarei disponível no grupo do WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. E também tem uma atividade que vocês vão utilizar um artigo científico para fazer a leitura e responder o questionário nessa atividade, né, da aula de hoje, utilizando como referência esse artigo científico. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, perguntem no grupo mesmo, que a gente vai respondendo e vai debatendo sobre a saúde da mulher, que é uma disciplina muito gostosa da gente trabalhar, da gente aprender e também da gente colocar na prática depois os conhecimentos que a gente for obtendo aqui nessas aulas. Por mais que sejam aulas remotas, eu peço a vocês paciência, muita cautela, porque no tempo certo a gente retorna para a instituição para continuar com as aulas presenciais e aí aproveitar melhor o aprendizado de cada um, certo? Estarei aberto para qualquer dúvida, qualquer questionamento no período da nossa aula, certo? Que é durante o sábado todinho, manhã e tarde. E também dúvidas com relação aos trabalhos, vocês podem me contatar tanto no grupo como no privado. Mas de preferência que seja no grupo, porque às vezes a dúvida de uma pessoa pode ser de todos. E aí quando a gente pergunta no grupo, pode ser que outras pessoas também tirem aquela dúvida porque viu a pergunta no grupo e esclareceu. Certo, gente? Eu sou um professor assim muito dinâmico, gosto muito de participação do aluno, de perguntas, de debates,
para não ficar só aquela aula chata, monótona, de vocês verem o vídeo e não questionar nada. Então eu peço a vocês esse feedback, né? Que vocês também possam participar ativamente, perguntando e debatendo no grupo do WhatsApp, tá bem? Beijo no coração e até a nossa próxima aula.